Que privilégio poder chegar até você com mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que as bênçãos preciosas de Deus estejam fluindo sobre a sua vida de maneira efusiva, gloriosa e preciosa, e que a graça do Senhor Jesus esteja manifestando poderosamente no seu coração e que a paz perfeita de Cristo envolva todo o seu viver. Durante o programa de hoje, eu tenho duas orações para fazer com você, eu tenho uma palavra bíblica para ministrar ao seu coração, eu tenho um testemunho importante de algo que Deus fez na vida de alguém para também compartilhar com você. Então, fica atento a cada momento do programa, porque este programa é um programa para você assistir do início ao fim, porque cada momento tem uma bênção nova para você. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus para abençoar, recompensar todos vocês que contribuem com esta obra. Todos vocês que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Saiba você que apresentar este programa, que já está no ar há mais de 20 anos, para mim tem sido uma experiência de muita alegria. Mas manter o programa no ar tem sido um esforço muito grande para que eu não venha parar. Muitas vezes a gente até tem vontade de parar. Surge aquela dificuldade enorme de conseguir os recursos para que o programa continue. A gente pensa, eu acho que nós temos que parar. Mas Deus sempre abre uma porta nova onde a gente pensa que nem pudesse abrir. E essa porta pode ser você que ainda não contribui e passa a contribuir. E assim nós vamos juntos fazendo esta obra de fé, de esperança, de alegria e de bênçãos na vida de muitas pessoas. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam para mim. Se você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no programa de hoje, é só passar uma mensagem pelo WhatsApp com o seu nome. Querendo, pode até incluir outros nomes aí, fazer uma verdadeira lista de nomes e nós vamos orar juntos. Ou então você liga, caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo. Só que para ligar no fixo tem que ser num horário que a gente diz horário comercial, das 7 da manhã às 5 da tarde, 6 da tarde, por aí. Fora, nós não temos uma pessoa para atender 24 horas. Mas o WhatsApp fica ligado 24 horas. Por isso eu peço para você mandar a mensagem por escrito, porque mandando a mensagem por escrito ela chega, é recebida e depois alguém vai ler a mensagem. Inclusive, se você mandou alguma mensagem que exigia alguma resposta e essa resposta não chegou, tenha um pouquinho de paciência, porque tem hora que acumula. Tem dia de receber aqui 3.000 mensagens, aí meu pessoal não dá conta de ler tudo no mesmo dia. E quando você não lê as mensagens do dia dentro do dia, acumula de um dia com o outro, no outro dia já tem 4.000, já tem 5.000 e assim por diante. Então, mas o pessoal está fazendo um esforço aí para colocar em dia as mensagens, lendo as mensagens, para que você possa responder. Se você, por exemplo, mandou um testemunho, ninguém falou nada com você. Se você fez uma pergunta, ninguém falou nada com você. Se você disse que queria ser um evangelista associado, ninguém falou nada com você, faça de novo. Passa a mensagem, porque às vezes, você sabe, o ser humano falha. Às vezes ali está lendo uma mensagem, cansa e quando vê que pensa que já leu, não leu, passa para frente e acaba ficando para trás. Então, não fica grilado, não. Passa a mensagem de novo e eu tenho certeza que vai ser lida e você vai cumprir aquilo que você deseja junto comigo aqui nesta obra de fé, nesta obra de proclamação do Evangelho, levando bênçãos e mais bênçãos a tantos corações. Então vá se preparando aí para no final do programa orarmos juntos, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Deus tem algo forte, Deus tem algo precioso para você no programa de hoje. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Quero convidar você para no final de semana estar conosco aqui na Betel. Neste domingo nós temos 2 cultos. Primeiro, 10h30 da manhã, segundo, 7h30 da noite. Gostaria de ver você
cultuando a Deus conosco, cantando conosco, orando conosco, vivendo bênçãos importantes e preciosas da parte de Deus. Você tem a oportunidade de assistir o programa pelo WhatsApp também. Sabia disso? É só você adicionar o seu no nosso aí. Esse primeiro número que você vê aí na tela, ou um desses números que você vê aí na tela, é o nosso WhatsApp. Se você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp através do seu, imediatamente você já é adicionado. E a partir daí você começa a receber o link do programa para que você possa assistir diariamente o programa do dia. Sabe aquele dia que você teve que ir no consultório, teve que ir no laboratório, teve que ir no médico, teve que fazer uma viagem, chegando onde você estará esperando o momento de ser atendido. Se você não tem ali a sintonia, peça o Wi-Fi no local e adiciona aí e assiste o Falando ao Coração e deixa as pessoas que estão sentadas do seu lado também assistirem com você e serem ricamente abençoadas por Deus. Então veja, através do WhatsApp você também assiste o programa Falando ao Coração. Isso é uma bênção através dessa ferramenta importante e maravilhosa. Eu quero neste instante orar com todos vocês que contribuem com o programa. Vocês que me ajudam financeiramente manter este programa no ar. Eu quero pedir a Deus para abençoar, recompensar a cada um de vocês. Eu tenho até alguns nomes aqui de pessoas que, atendendo o meu apelo, assumiram o compromisso de contribuir com o programa. Andréia de Castro Nunes, de Goiânia, Cálculo Contabilidade, também de Goiânia, Divina Rocha de Jesus, de Goiânia, Jaiene Rodrigues de Souza, de Goiânia, Maria Aparecida de Oliveira, de Santa Bárbara, aqui em Goiás, Lilian Pereira de Oliveira, de Goiânia, Lilian Márcia dos Santos, de Goiânia e Deuselina Rodrigues de Jesus, de Trindade, Goiás. Eu louvo a Deus por todos vocês que atenderam o meu apelo e vêm somar comigo nesta obra de fé, nesta obra evangelística, nesta obra missionária. Deus vos recompense e quero orar pedindo a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, é no nome de Jesus que nesta hora, ao orar a Ti, eu clamo a favor de todas estas pessoas que contribuem com o programa. Abençoa, Senhor, cada uma delas. Derrama sobre elas uma unção especial de prosperidade e vitória. Sê com estas pessoas, Pai, ajudando-as naquilo que fazem, naquilo que sonham, naquilo que projetam, para que elas possam desfrutar de um tempo de renovo, de um tempo de vitória, de um tempo de prosperidade, de um tempo de saúde, de um tempo de alegria, de um tempo de muitas bênçãos. Sê com todas estas pessoas, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho eu tenho uma mensagem bíblica para compartilhar com você. Quero ministrar uma palavra que tenho certeza vai trazer no seu coração aquele lenitivo importante de fé, de alegria e de crescimento espiritual. Mas antes eu quero ler com você um testemunho que eu recebo de uma telespectadora do Falando ao Coração. É o testemunho da Jane Cristina de Souza Santos, aqui de Goiânia. A Jane diz: querido pastor Gentil, sou Jane Cristina e moro em Goiânia e estou aqui para testemunhar um grande milagre. Na quinta-feira passada, dia 22/10, meu esposo voltava do trabalho quando sofreu um grave acidente na Avenida Goiás. Um carro bateu em um poste e posteriormente atingiu a moto em que meu esposo estava. Ele foi arremessado para o alto. Ao cair, todos ficaram perplexos. Tamanho foi o milagre. Ele não perdeu a vida e nem mesmo quebrou um osso sequer. O capacete que ele usava ficou destruído, mas ele não sofreu nenhum mal. E ela diz: aleluia, foram as mãos de Deus, realmente glórias a Deus, aleluias ao Senhor. E ela continua dizendo: todos os dias, quando meu marido sai para o trabalho, fico em casa assistindo o programa e orando no altar da intercessão, pedindo a Deus cobertura para a minha família. Deus tem ouvido o meu clamor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que opera infinitamente mais
nas nossas vidas mais até do que merecemos. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. E ainda tem mais. A nossa irmã Jane diz, no início de outubro desse ano, minha filha também sofreu um acidente na Avenida Perimetral, mas para a glória do Senhor, sem nenhuma gravidade. Estamos todos bem e felizes com as maravilhas de Deus que tem acontecido na nossa vida, na nossa família, diz a nossa irmã Jane Cristina de Souza Santos, que mora aqui em Goiânia. Olha só, orar deve ser uma prática constante na nossa vida. Orar por você, orar por alguém e, desta forma, manter sempre a chama acesa da fé para que a mão de Deus possa estar nos direcionando e nos abençoando. Obrigado, irmã Jane, pelo seu testemunho, vibrante testemunho, milagre realmente de Deus. A pessoa recebe uma pancada, é arremessada para o alto, cai, o capacete vira pedaços e não machuca nada, não quebra nenhum osso, não tem traumatismo craniano, nada disso, é só mesmo a boa mão de Deus estendida e graças a Deus pelo seu milagre. E que todos nós possamos ter essa prática, como a senhora diz ter. Todos os dias assiste o programa e ora a favor das pessoas. Este é o propósito do programa, levar você a viver mais perto de Deus, a desfrutar de bênçãos novas a cada dia e a, consequentemente, a desfrutar de um tempo de proteção, um tempo de refrigério, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de grandes conquistas, um tempo de grandes realizações. Quero neste instante ir para a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus, rica, viva, gloriosa e poderosa, e ministrar uma mensagem bíblica ao seu coração. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, o último versículo do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos de entender que na vida precisamos ser ensinados, precisamos ser orientados, precisamos às vezes até ser corrigidos, para que possamos ser melhor e possamos cumprir o nosso papel como seres humanos aqui da Terra. Você não veio ao mundo simplesmente como fruto de uma prática de amor dos seus pais. Você veio a este mundo com um propósito especial. Deus fez o homem, depois do homem fez a mulher, e depois disse, crescei e multiplicai. E cada pessoa que nasce deste crescimento, desta multiplicação, que é o mandamento de Deus para o ser humano, através do casamento, nós vemos as pessoas vindo com propósitos muito especiais. E Deus tem propósitos na sua vida. Agora é necessário você aprender a cumprir o propósito de Deus. Aqui, Jesus está dizendo, no versículo anterior, que é o 19, ele disse assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeiro Jesus manda que cada discípulo dele saia fazendo outros discípulos. Discípulos não de seus, mas discípulos dele, discípulos de Jesus. Nosso papel neste mundo não é ter discípulos para nós, é ter discípulos de Jesus Cristo. Às vezes eu ouço alguém falando que tem tantos discípulos que seguem ele. Eu não vejo apoio bíblico para alguém fazer esta afirmação e nem tampouco trabalhar neste propósito. Nós temos que fazer discípulos de Cristo. Veja aqui, ide fazer discípulos de todas as nações. Discípulos de quem? De Jesus. Eu sou um discípulo que procura trabalhar para fazer outros discípulos para Cristo, porque eu sou um discípulo de Cristo. E então eu estou conduzindo, através do meu ministério, do meu trabalho, pessoas para que elas possam confessar a Cristo como Salvador,
serem ensinadas, porque aqui diz da necessidade do batismo, e o batismo é um passo importante na vida de um cristão, para que estes cristãos possam também ser discípulos de Cristo. E assim todos nós estejamos servindo a Cristo. Você não veio a este mundo para servir no sentido de vida espiritual a alguém, mas veio para servir ao Senhor Jesus como discípulo dele. Eu ou outro pastor, ensinador, pregador, estamos conduzindo vocês a Cristo, para que vocês possam seguir a Cristo, andar com Cristo e servir a Ele de todo o coração. É claro que você vai sempre honrar aqueles que foram instrumentos de Deus na sua vida, para que você pudesse ter sua vida transformada e servir a Cristo. Mas nunca ser discípulo destas pessoas. Você pode aprender delas, você pode assimilar conceitos que elas possam compartilhar, mas você tem um foco da sua vida, chama-se Jesus Cristo, porque o ser humano pode falhar. Jesus Cristo, este, nunca falha. Eu ouço de pessoas que desviaram da igreja, muitas vezes dizendo assim: eu deixei a igreja porque eu me decepcionei com o pastor. Eu me decepcionei com alguns obreiros, eu me decepcionei com alguns irmãos, eu me decepcionei com alguém na igreja. Estas pessoas estavam na igreja não olhando para Jesus, mas olhando para o pastor, olhando para um obreiro, olhando para alguém que às vezes até desfrutava de um conceito importante. Mas quando você tira o foco de Jesus e coloca o foco nas pessoas, você está susceptível a se frustrar, decepcionar e entristecer na caminhada cristã. É claro que você vai honrar aqueles que lideram sobre a sua vida, você vai ser grato por aqueles que te ajudam a crescer na vida espiritual, você vai sempre prestigiar essas pessoas e ter essas pessoas em alta conta na sua vida, mas o seu foco chama-se Jesus Cristo. O seu foco é Jesus. Por isso, Jesus está dizendo: ide, fazei discípulos, e depois batizai esses discípulos. O batismo é importante. Você, às vezes, pode dizer: ah, mas quando eu fui criança, eu fui levado a um determinado lugar e lá eu fui batizado. Batismo não é coisa para criança. Batismo é coisa para gente grande. Batismo é coisa para quem sabe o que está fazendo. Você não pode exigir de uma criança que ela siga o caminho porque ela, quando nasceu, foi batizada. Não, ela não tomou a decisão do batismo. Batismo é uma decisão pessoal. Você, primeiro, toma a decisão de aceitar Cristo como seu Salvador. Segundo, você toma a decisão de passar pelas águas do batismo para identificar com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. E a partir daí, você está apto para desfrutar. O próprio Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo não salva. Importante dizer isso. O batismo não salva, o batismo completa a obra da salvação na sua vida. O que salva é a sua fé em Cristo, a sua decisão por Cristo. A partir daquele momento, você diante de Deus está salvo. Mas diante dos homens é importante o batismo, porque é uma declaração pública de que você assumiu o compromisso para valer. Por isso você está assinando ali no batismo uma ficha de filiação ao reino de Deus, ao propósito de Deus, e viver assim esta vida preciosa e maravilhosa. A partir daí, você entra num processo de aprendizagem. Por isso, Jesus está dizendo que faz discípulo, batiza e depois ensina. Porque o fazer discípulo, ou seja, o convencer a pessoa a ser um evangélico, ser um crente, é coisa instantânea, é o momento da decisão. O ser batizado já é um momento de definição da vida. Primeiro você decide, depois você define que realmente aquela decisão sua foi para valer, aí você se batiza. Mas com o tempo você vai aprendendo os preceitos, os valores, as práticas do cristianismo, e você vai assimilando tudo isso e agregando no seu dia a dia para que você possa ser uma pessoa melhor. E saiba você começa como uma criança. Uma criança sabe tudo? Não. Ele aprende a balbuciar,
alguma palavra, depois aprende a expressar alguma frase, depois aprende a compartilhar um conceito, um pedido, uma necessidade e assim por diante. Então, a vida cristã é assim. Você começa do zero e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E agora mesmo você pode tornar-se uma testemunha de Cristo e falar de Cristo com todo o entusiasmo para outras pessoas, para que elas também possam conhecer melhor a fé em Cristo. É sempre importante assim, porque o próprio Jesus está dizendo assim: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós, de nós mesmos, somos incapazes de convencer alguém, de levar alguém a tomar uma decisão, mas o Senhor Jesus está conosco naquela hora para que Ele possa fazer pelo Espírito Santo o trabalho de convencimento no coração da pessoa e ela possa servir a Cristo com alegria. Uma certa mãe foi com o filho num concerto de piano. Chegando lá no auditório, ela sentou-se com aquela criança e ficou ali conversando com algumas amigas. De repente ela olha do lado, cadê o seu filho? Ele não está mais ali. Ela olha para todos os lados e meu filho sumiu, meu filho perdeu-se no meio da multidão. Quando ela está naquela dúvida, o que fazer para que pudesse reencontrar com o filho, ela vê as cortinas do palco se abrindo, o show, o concerto ia começar. E quando as cortinas se abrem, quem é que aparece na frente? O seu filho lá em cima do palco. Ela fica ali imobilizada. O que fazer? Vou lá, tiro a criança, mas o filho foi logo para o piano. Assentou-se ao piano antes que o grande artista que iria fazer o concerto entrasse no palco. O filho assentou no piano e começou a tocar aquela musiquinha que normalmente é a primeira lição de quem estuda piano. E ela foi ali batendo os dedinhos e tal, falando do balão e tal, coisas assim, dando as primeiras notas com os seus dedinhos ainda pequenos. E aí a mãe gelada, sem saber o que fazer, entra o artista, o concertista daquela oportunidade e todos aplaudem. E ele olha para o piano, vê aquela criança lá tocando aquela musiquinha dele. E ele aproxima-se e vai por trás da criança, coloca as duas mãos no teclado, a mão esquerda, a mão direita, e diz para o filho, para o menino, continua, continua. E aquele menino continuou solando aquela musiquinha e ele pôde fazer os demais notas necessárias para compor uma grande canção. E assim ele tocou, e aquilo que parecia ser um vexame tornou-se num grande espetáculo, até que terminaram. Ele puxou o menino, levantou o menino, levou o menino diante da multidão, e a multidão aplaudiu e tudo isso. Veja, o grande mestre foi por trás do menino e ajudou-o a fazer um grande espetáculo. Na vida cristã é assim. Às vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, mas Jesus vem e coloca-se do nosso lado e diz: continua, continua, eu vou te ajudar, continua, eu vou também trabalhar para que você possa fazer um grande sucesso, alcançar um grande resultado, fazer uma grande obra. Então, olha, começa e não para. Na vida cristã, nós temos o dever de testemunhar, o dever de falar de Cristo, o dever de convencer as pessoas, mas não fique preocupado, eu não sei como falar, não sei o que falar, não tenho capacidade para convencer. Não é você que vai convencer. Quem vai convencer é o Senhor que está do seu lado. E Ele só está dizendo, continua, continua. Por isso Jesus está dizendo, ide por todas as nações, fazei delas discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que faz com que o Evangelho prospere no mundo é a presença do Senhor conosco. É a manifestação da graça dele em nossas vidas. É a glória do Senhor manifestando de maneira poderosa, de maneira especial, de maneira gloriosa. E saiba você
Você não está sozinho nesta tarefa. Nós não estamos sozinhos nesta tarefa. Às vezes eu ministro aqui uma mensagem e depois eu digo, olha, eu poderia ter falado mais alguma coisa, eu poderia ter dito mais alguma coisa, mas não disse e o tempo passou. Mas aquilo que eu poderia ter dito, que deveria ter dito, ou às vezes até que não percebi que deveria ter dito, vai ser dito pelo Espírito Santo que está comigo, que está conosco, para que juntos possamos fazer esta obra e vivermos uma vida vitoriosa, abençoada e feliz. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos convencer as pessoas de que elas precisam de Cristo, vamos ser testemunhas de Cristo falando daquilo que Ele tem feito na nossa vida e desta forma estaremos ganhando vidas e mais vidas para que sirvam a Deus e, consequentemente, estaremos despovoando o inferno e aumentando a população do céu com pessoas e mais pessoas que recebem a Cristo, que adota este caminho verdadeiro que nos leva a Deus e que vive uma vida cristã frutífera, abençoada e vitoriosa. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Vamos para o altar, vamos para a oração, vamos para o momento de unção e de bênção da parte de Deus nas nossas vidas. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou clamar a Deus por vocês. Vou pedir a Deus por todas as pessoas cujos nomes são apresentados diante de Deus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é viva, rica, gloriosa e poderosa. E ela diz que a unção alegra, a unção protege, a unção cura, a unção liberta. Diante de Ti eu apresento todas estas pessoas e peço que as Tuas mãos poderosas estejam estendidas agora para levantar aquele que está caído, para fortalecer aquele que está fraco, para alegrar o que está triste, para renovar o que está cansado e para salvar o que está perdido e para fortalecer o que está enfrentando dificuldades nesta vida. Ser com todas estas pessoas, Pai, manifestando agora o Teu poder e a Tua graça, porque no nome de Jesus eu declaro cura, no nome de Jesus eu declaro vitória, no nome de Jesus eu declaro bênçãos, no nome de Jesus manifesta agora onde essas pessoas estão, para que elas possam levantar dos seus leitos, levantar das cadeiras onde estão e possam dizer que foram abençoadas, que estão sendo tocadas, que possam ser renovadas para viverem uma vida de vitória, uma vida de bênção. Se com todos e todas, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.